Prêmio Nobel de Física de 2020 concedido por trabalhos sobre buracos negros. Um astrofísico explica as descobertas pioneiras. Gaurav Khanna, Universidade de Massachusetts Dartmouth. EDT. Os buracos negros são talvez os objetos mais misteriosos da natureza. Eles distorcem o espaço e o tempo de maneiras extremas e contêm uma impossibilidade matemática, uma singularidade, um objeto infinitamente quente e denso por dentro. Mas se os buracos negros existem e são realmente negros, como exatamente seríamos capazes de fazer uma observação? Andrea Ghez, a quarta mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Frederick M. Brown GT Images. Esta manhã, o Comitê Nobel anunciou que o Prêmio Nobel de Física de 2020 será concedido a 3 cientistas, Sir Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez, que ajudaram a descobrir as respostas para essas questões profundas. Andrea Ghez é apenas a quarta mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Robert Penrose é um físico teórico que trabalha com buracos negros, e seu trabalho influenciou não apenas a mim, mas toda a minha geração por meio de sua série de livros populares que são carregados com suas ilustrações requintadas feitas à mão de conceitos físicos profundos. Roger Penrose era famoso por suas ilustrações detalhadas. Este é um de seus diagramas de um universo vazio. Roger Penrose via Wikimedia. Como estudante de pós-graduação na década de 1990 na Penn State, onde Penrose ocupa um cargo de visitante, tive muitas oportunidades de interagir com ele. Por muitos anos, fui intimidado por este gigante em minha área, apenas roubando vislumbres dele trabalhando em seu escritório, esboçando desenhos científicos estranhos em seu quadro negro. Mais tarde, quando finalmente tive coragem de falar com ele, rapidamente percebi que ele é uma das pessoas mais acessíveis ao redor. Estrelas moribundas formam buracos negros. Sir Roger Penrose ganhou metade do prêmio por seu trabalho seminal em 1965, que provou, usando uma série de argumentos matemáticos, que em condições muito gerais, o colapso da matéria provocaria a formação de um buraco negro. Esse resultado rigoroso abriu a possibilidade de que o processo astrofísico de colapso gravitacional, que ocorre quando uma estrela fica sem seu combustível nuclear, levasse à formação de buracos negros na natureza. Ele também foi capaz de mostrar que no coração de um buraco negro deve estar uma singularidade física, um objeto com densidade infinita, onde as leis da física simplesmente se quebram. Na singularidade, nossas próprias concepções de espaço, tempo e matéria se desintegram e resolver essa questão talvez seja o maior problema em aberto na física teórica hoje. Penrose inventou novos conceitos e técnicas matemáticas ao desenvolver esta prova. Essas equações que Penrose derivou em 1965 têm sido usadas por físicos que estudam buracos negros desde então. Na verdade, apenas alguns anos depois, Stephen Hawking, ao lado de Penrose, usou as mesmas ferramentas matemáticas para provar que o modelo cosmológico do Big Bang, nosso melhor modelo atual de como todo o universo veio à existência, tinha uma singularidade no momento inicial. Estes são os resultados do célebre teorema da singularidade de Penrose-Hawking. O fato de que a matemática demonstrou que buracos negros astrofísicos podem exatamente existir na natureza é exatamente o que energizou a busca por eles usando técnicas astronômicas. Na verdade, desde o trabalho de Penrose na década de 1960, numerosos buracos negros foram identificados. Experiência em sua caixa de entrada. Inscreva-se no boletim informativo da T-Conversation e receba as notícias de hoje, todos os dias. Vírgula. Os buracos negros jogam ioiô com estrelas. A metade restante do prêmio foi dividida entre os astrônomos Reinhard Genzel e Andrea Ghez, cada um liderando uma equipe que descobriu a presença de um buraco negro supermassivo, 4 milhões de vezes mais massivo que o Sol, no centro da nossa galáxia Via Láctea. Genzel é astrofísico no Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, Alemanha, e na Universidade da Califórnia, Berkeley. Ghez é astrônomo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. A localização do buraco negro na galáxia da Via Láctea em relação ao nosso sistema solar. Johan Jarnestad, Real Academia Sueca de Ciências. Genzel e Ghez usaram os maiores telescópios do mundo, o Observatório Keck e o Very Large Telescope, e estudaram o movimento das estrelas em uma região chamada Sagittarius no centro de nossa galáxia. Ambos descobriram, independentemente, que um objeto invisível extremamente massivo, 4 milhões de vezes mais massivo que o nosso Sol,
está atraindo essas estrelas, fazendo-as se mover de maneiras muito incomuns. Esta é considerada a evidência mais convincente de um buraco negro no centro de nossa galáxia. Este Prêmio Nobel de 2020, que vem na esteira do Prêmio Nobel de 2017 para a descoberta de ondas gravitacionais de buracos negros e outras recentes descobertas impressionantes no campo, como a imagem de 2019 de um horizonte de buraco negro pelo Event Horizon Telescope, servir como um grande reconhecimento e inspiração para toda a humanidade, especialmente para aqueles de nós da comunidade da relatividade e da gravitação que seguem os passos do próprio Albert Einstein. O Prêmio Nobel de Física 2020. Explorar. O Prêmio Nobel de Física 2020. Roger Penrose. Reinhard Genzel. André Ghez. Compartilhar isso. Facebook. Twitter. LinkedIn. Envie esta página por e-mail. Comunicado de imprensa, Prêmio Nobel de Física 2020. Inglês. Inglês, PDF. Sueco. Sueco, PDF. Logotipo. 6 de outubro de 2020. A Real Academia Sueca de Ciências decidiu conceder o Prêmio Nobel de Física 2020. Com uma metade para Roger Penrose. University of Oxford, Reino Unido. Pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma previsão robusta da teoria geral da relatividade. E a outra metade em conjunto com Instituto Reinhard Genzel Max Planck de Física Extraterrestre, Garching, Alemanha e Universidade da Califórnia, Berkeley, EUA. André Ghez. University of California, Los Angeles, EUA. Para a descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro de nossa galáxia. Buracos negros e o segredo mais sombrio da Via Láctea. 3 laureados dividem o Prêmio Nobel de Física deste ano por suas descobertas sobre um dos fenômenos mais exóticos do universo, o buraco negro. Roger Penrose mostrou que a teoria geral da relatividade leva à formação de buracos negros. Reinhard Genzel e André Ghez descobriram que um objeto invisível e extremamente pesado governa as órbitas das estrelas no centro de nossa galáxia. Um buraco negro supermassivo é a única explicação atualmente conhecida. Roger Penrose usou métodos matemáticos engenhosos em sua prova de que os buracos negros são uma consequência direta da teoria geral da relatividade de Albert Einstein. O próprio Einstein não acreditava que buracos negros realmente existissem, esses monstros superpesados que capturam tudo que entra neles. Nada pode escapar, nem mesmo a luz. Em janeiro de 1965, 10 anos após a morte de Einstein, Roger Penrose provou que buracos negros realmente podem se formar e os descreveu em detalhes. No fundo, os buracos negros escondem uma singularidade em que cessam todas as leis conhecidas da natureza. Seu artigo inovador ainda é considerado a contribuição mais importante para a teoria geral da relatividade desde Einstein. Reinhard Genzel e André Ghez lideram, cada um grupo de astrônomos que, desde o início dos anos 1990, se concentram em uma região chamada Sagitário A no centro de nossa galáxia. As órbitas das estrelas mais brilhantes próximas ao meio da Via Láctea foram mapeadas com precisão crescente. As medidas desses dois grupos concordam, com ambos encontrando um objeto invisível extremamente pesado que puxa um amontoado de estrelas, fazendo-as correr em velocidades vertiginosas. Cerca de 4 milhões de massas solares estão reunidas em uma região não maior do que nosso sistema solar. Usando os maiores telescópios do mundo, Genzel e Ghez desenvolveram métodos para ver através das enormes nuvens de gás interestelar e poeira até o centro da Via Láctea. Ampliando os limites da tecnologia, eles refinaram novas técnicas para compensar as distorções causadas pela atmosfera da Terra, construindo instrumentos únicos e se comprometendo com pesquisas de longo prazo. Seu trabalho pioneiro nos deu a evidência mais convincente de um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. As descobertas dos laureados deste ano abriram novos caminhos no estudo de objetos compactos e supermassivos. Mas esses objetos exóticos ainda colocam muitas questões que imploram por respostas e motivam pesquisas futuras. Não apenas perguntas sobre sua estrutura interna, mas também perguntas sobre como testar nossa teoria da gravidade sob as condições extremas nas imediações de um buraco negro, diz Davi Havilland, presidente do Comitê Nobel de Física. A história até agora. O Prêmio Nobel de Física, anunciado em 6 de outubro, foi compartilhado por 3 laureados.
Metade foi para Roger Penrose, agora na Universidade de Oxford, para a descoberta de que a formação de buracos negros é uma previsão robusta da teoria geral da relatividade. A outra metade é compartilhada por Reinhard Genzel do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, Garching, Alemanha, e André Miguez da Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia apóstrofo. Um comunicado da Real Academia Sueca de Ciências, que seleciona os vencedores do prêmio, afirma que os 3 laureados foram premiados por suas descobertas sobre um dos fenômenos mais exóticos do universo, o buraco negro. Qual é a história inicial do buraco negro? Mais de 100 anos antes de Albert Einstein publicar sua teoria da relatividade, Jean-Michel e Pierre-Simon Laplace haviam especulado que estrelas extremamente densas poderiam ter uma gravidade tão alta que nem mesmo a luz poderia escapar delas. Eles se tornariam invisíveis, estrelas escuras. Essa ideia voltou à vida em 1916, quando apenas algumas semanas depois de Einstein ter publicado sua teoria da relatividade, o astrofísico alemão Karl Archer encontrou uma solução para essas equações, tendo uma característica que mais tarde foi chamada de horizonte de eventos, o ponto de não retorno, além do qual nem mesmo a luz, o objeto mais rápido do mundo, pode escapar. No entanto, esses conceitos e suas implicações eram tão bizarros que até Einstein se recusou a acreditar que isso fosse possível. Leia também. Prêmio Nobel 2020. Publicidade. Publicidade. Um pesquisador indiano, Bharat, e, independentemente, Robert Oppenheimer e Atlan Snyder, fizeram os primeiros cálculos do colapso gravitacional de uma estrela na década de 1930. No entanto, eles fizeram a suposição simplificadora da simetria esférica. No início dos anos 1960, observações de quasares, que agora são chamados de núcleos galácticos ativos, estavam preparando o terreno para a eventual evidência observacional de buracos negros supermassivos. Quais foram as principais questões quando o Dr. Penrose entrou em cena? O cenário de uma estrela massiva esfericamente simétrica colapsando sob sua própria gravidade até cair abaixo do raio de Schwarzschild, horizonte de eventos, para formar uma singularidade infinitamente densa foi descrito independentemente por Data e Oppenheimer e Snyder. Podcast. Leia também. Explicando a ciência por trás do Prêmio Nobel de Química e Física de 2020, o podcasting do Infocus. Isso foi, no entanto, condicionado ao alto grau de simetria esférica, o que quase certamente não é válido para o colapso astrofísico realista, diz o professor Ganazion Datti, Chennai Mathematical Institute. A questão era, um colapso gravitacional completo aconteceria sem simetria esférica? Qual foi a conquista do Dr. Penrose? O professor Datti resume assim: enquanto mais soluções da equação de Einstein foram encontradas, sugerindo buracos negros escondendo singularidades, todas elas tinham simetrias especiais e sua realização sob condições astrofísicas genéricas estava em dúvida. O Dr. Penrose, por meio de seus teoremas de singularidade, conceituou a formação de superfícies presas como a condição para a formação de buracos negros de maneira genérica. Ele tornou possível para o mundo da física aceitar que buracos negros podem e irão se formar no universo, conforme descrito pelas equações de campo de Einstein. Assistir tudo sobre buracos negros. Como começaram as observações do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea? O astrônomo americano Arlo Shapley, cerca de 100 anos atrás, foi a primeira pessoa a identificar o centro da galáxia. Na década de 1960, descobrimos que havia uma fonte de ondas de rádio ali. Ele foi chamado de Sagitário e está a aproximadamente 26 mil anos-luz de distância, ou seja, a luz deste ponto levaria 26 mil anos para chegar até nós. Em comparação, a luz do Sol leva aproximadamente 8 minutos para chegar à Terra. Na década de 1990, maiores instalações de telescópio tornaram-se disponíveis e o Dr. Gaze iniciou um programa de pesquisa do Observatório Keck no topo de Mauna Kea, no Havaí. O grupo do Dr. Genzel usou o primeiro telescópio de nova tecnologia em La Silla, Chile, e mais tarde mudou-se para o telescópio muito grande na montanha Cerro Paranal, no Chile. Leia também. Buracos negros, o que vemos quando vemos um podcast. Como eles determinaram que havia um buraco negro? Todas as estrelas da Via Láctea orbitam o centro. Por exemplo,
O Sol orbita Sagitário em mais de 200 milhões de anos. Por quase 3 décadas, os grupos observaram cerca de 30 estrelas, particularmente uma que foi chamada de S2 por um grupo e S02 por outro. Eles descobriram que as estrelas se movem em órbitas elípticas perfeitas, como se o objeto sobre o qual elas orbitam, Sagitário A, fosse uma massa concentrada, objeto compacto, e não difusa ou espalhada. Dada sua massa calculada de cerca de 4 milhões de massas solares e sua invisibilidade, este só poderia ser um buraco negro supermassivo, eles deduziram. Porque a descoberta do buraco negro é importante. O hindu explica. Doutora Guess é a quarta mulher a receber o Nobel de Física. Quem são os outros 3? Desde 1901, um total de 114 prêmios Nobel de Física foram atribuídos. Antes do Dr. Guess, apenas 3 tinham ido para mulheres: Maria Curie, 1903, para fenômenos de radiação; Maria Goeppert-Mayer, 1963, estrutura de concha nuclear; Donna Strickland, 2018, ultracurto, pulsos de laser de alta intensidade. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.